Queridas educadoras e educadores, sejam bem-vindos ao nosso Papo de Gestão, uma realização da UMOS e do GEDUC. Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nesta sala virtual. Estão todos me ouvindo bem? Ok? Alguém pode dar um ok? Sim? Legal. A duração do nosso webinar será de 1 hora, e todos vocês receberão depois por e-mail um link do vídeo que será gravado aqui do conteúdo, bem como as apresentações das palestrantes, ok? Nosso papo de gestão será sobre gestão da qualidade e aprendizagem remota na educação superior frente à Covid-19. Neste webinar, nós vamos debater IDE, atualização do PPC e qualidade da aprendizagem, gestão acadêmica e instrumentos de controle de qualidade acadêmica, estratégias de intervenção e controle de qualidade, estratégias de capacitação docente no processo de ensino e aprendizagem remota, ok? E para falar sobre esses assuntos, nós vamos conhecer as nossas especialistas. Temos a satisfação de contarmos com a presença da professora Aparecida do Carmo Belchior, consultora associada em gestão acadêmica da UMOS, e a professora Denise Tofiq, consultora associada da UMOS em gestão acadêmica também. Obrigada, Aparecida, obrigada, Denise, por estarem aqui com a gente, tá? Com esse povo todo aqui do ensino superior. E eu vou passar, então, a palavra para a Aparecida, e será a primeira a falar, e depois a Denise, e nos últimos 15 minutos nós abriremos, então, para responder as perguntas que vocês podem ir fazendo pelo chat, ok? Com você, Aparecida. Olá, uma boa tarde a todos. Estamos trabalhando como nunca, né? Em home, e estamos dando conta do recado, uma aprendizagem incrível, né? Nesse período, tanto que eu coloquei na minha exposição e um primeiro momento de entrada para nós falarmos um pouco sobre o que é que vai ficar, né? O que é que vai ficar depois? O que é que nós não vamos mais tirar dessa aprendizagem que vai ser uma grande evolução no nosso processo? Próximo. Então, nós vamos ver... Thalita, próximo. Isso. Então, nós vamos ver um momento assim muito de oportunidades também, depois de tudo que nós passamos, de todas as dificuldades que nós sentimos neste período, de ter que adaptar em uma semana todas as questões acadêmicas, administrativas, operacionais, né? E agora estamos, não comparando ao vírus, mas nós estamos no topo da curva, né? E vamos começar a passar por algumas dificuldades um pouco maiores, né? Da exaustão de professores, a exaustão de alunos, que não tem a ver com a perspectiva no caso, de aluno ser presencial e estar trabalhando com a presencialidade remota, mas sim da exaustão desse período que nós estamos confinados, né? E que já começa a ter uma dificuldade. Algumas IES estão sentindo, começaram com muita dificuldade, deslancharam, se entusiasmaram e agora estão passando por uma crise, né? Que é normal, e que depois vai voltar a curva a subir, e nós vamos conseguir dar conta de chegar ao final desse processo, com dificuldades, com evasão. Mas no processo ensino-aprendizagem, o que é que nós vamos ter como
consolidação e que vai melhorar muito. Há muitos anos, desde que iniciaram-se a falar-se de competência, que temos as DCNs, né? Nós estamos falando de nova forma de dar aula, de metodologias ativas, e que isso ainda se sentia grandes dificuldades de se entrar dentro das instituições, né? De uma cultura dentro das instituições. Então, como consolidação, fica claro para todos, é um grande ganho, que a aprendizagem não se efetiva e nem deve se efetivar, se limitar a uma sala de aula, né? Essa é a grande mudança cultural, e que acredito que, a partir de então, nós vamos começar a colher frutos muito mais efetivos. Outro aspecto, né? Que os métodos ativos não existem sem uma organização da aprendizagem com produções dos alunos, articulando momentos síncronos e assíncronos. Não interessa se é uma aprendizagem remota, se é o aluno presente na sala de aula. Não se limita a uma aula dada. É necessário que tenha um vínculo entre o síncrono e o assíncrono, né? No mais saudável conceito do que é híbrido, é uma aprendizagem contínua, nesse sentido, né, de híbrido. Também uma clareza absoluta, que havia uma dificuldade até então de compreensão, que as tecnologias não são metodologias, mas sim ferramentas. Quando você pegava assim, vamos analisar uma trilha, que era a trilha? A trilha era seguir ferramentas, né? Então, não me basta ter ferramentas. Essas ferramentas deverão integrar uma metodologia. Também acredito que esse amadurecimento vai ser uma potencialidade das instituições para a qualidade. Sabendo fazer a gestão disso, é um ganho que não pode se perder. Uma outra perspectiva dos casos que mais certo deram é a introdução efetiva de reflexão que advém da leitura e da escrita do discente, enquanto condição de aprofundamento e de domínio de teorias, né? Que era uma dificuldade, se limitava à sala, às vezes slides disponibilizados, e isso gerando uma dificuldade muito grande de avançar rumo à aprendizagem que continua na sala de aula. Aí se passou a ver, então, que isto seria só sala de aula invertida. Não, é todo o processo que se organiza desta forma, né? Então, leitura e escrita não se dissociam do meio acadêmico. Esta é a condição primeira para a reflexão. E o que se faz com essa leitura e com essa escrita? Uma outra perspectiva, né, é que as atividades do processo ensino-aprendizagem, elas devem ser repensadas à luz de didáticas específicas para cada abordagem, e não a imposição de determinados modelos ativos que muito a gente via dominar, né, o ensino superior, e que aí ficava aquele gesso, porque nem tudo se adequa. E aí, então, era aquela briga entre um faz, o outro não faz. Eu acredito que esse paradigma vai se consolidar. Não existem modelos pré-estabelecidos, que é esse novo paradigma. E sim, é necessário que cada abordagem tenha a sua didática. E também um paradigma... Um paradigma, eu estou vendo aqui que alguns não têm som, mas está funcionando tudo bem, né? O novo paradigma macro e de oportunidade é a questão do conceito de cursos híbridos, né? Na modalidade presencial, que é muito distinto de eu adaptar disciplinas da modalidade à distância na minha concepção de trabalho com currículo. Então, eu vejo, neste momento, uma grande oportunidade para que nós possamos trabalhar esta nova visão contemporânea de sala de aula, fora de sala de aula. O ensino presencial passa a ser uma coisa só, né?
nesse processo de concepção híbrida de aprendizagem, né? Não estou falando de disciplina híbrida, de EAD híbrido, de X% é disciplina híbrida. Não, nós estamos falando do híbrido num contexto da aprendizagem, um todo híbrido, o dentro e o fora, independente se eu estou usando 20, 40, né? Próximo. Bom, um recorte que nós vamos fazer depois desse painel inicial é entender a função de um NDE na pandemia e como ele vai estar sendo o desencadeador e o norteador da qualidade desse PPC nesse momento. Parte do pressuposto que, a partir das orientações legais advindas do Ministério da Educação, advindas de outros órgãos externos, a instituição tenha gerado as suas normativas internas. A partir dessas normativas, o que é que o NDE desenha como fundamental a ser seguido e perseguido nesse momento de pandemia, certo? Esse é um aspecto que nós vamos tentar desenvolver. Um outro aspecto é de onde eu tiro fontes de informação que possam me levar a analisar o desempenho de docentes e discentes e de efetuar intervenções pontuais, focadas na demanda de uma fragilidade que se apresenta. Nós vamos também caminhar nos critérios de elaboração, como que eu faço uma ata do NDE para que ela seja encaminhada ao colegiado de curso para este momento de pandemia no meu PPC. E como eu faço a atualização deste PPC. Próximo. Bom, numa ata do NDE, além dos critérios básicos dela, ela deve, né, constar o nome de todos os participantes, a justificativa dos que não estão presentes, né? Ele vai ter a referência do encontro, e aí eu vou começar a fazer a análise na ata, como um conjunto de tudo que eu vou precisar colocar no meu PPC. Ah, eu vou atualizar o meu PPC e vai virar um PPC para a pandemia? Não. Eu vou fazer um adendo ao PPC com a especificidade da pandemia, certo? Veja, então, primeira coisa do NDE, como eu justifico as atualizações? Então, veja, eu recebi as normativas externas, eu recebi as normativas, geraram normativas internas, e eu vou ver onde vai impactar nos itens do meu PPC para que eu possa efetuar a sua atualização, né? Então, essa fundamentação legal vai justificar os critérios que eu tenho que colocar na ata do NDE. Por quê? Esses critérios da ata é que vão estar presentes, né, no meu adendo. Eu vou fundamentar onde esse adendo? Único, exclusivo na ata do NDE, certo? Bom, o que é fundamental para mim? Então, eu preciso olhar quais os itens que vão ser impactados. Com certeza, a metodologia, certo? No entanto, ela vai ser impactada de tal maneira que ela vai ser outra? Não. As diretrizes da metodologia que estão no seu PPC e que se alinham com o seu PPI, elas vão permanecer. No entanto, elas vão ter a adequação, elas vão sofrer a adequação para atender especificamente ao período da pandemia. Inclusive os recursos tecnológicos e a forma como esses recursos tecnológicos serão utilizados. Se eu vou criar um instrumento que vai dizer para mim, olha, isso aqui vai ser remoto, isso vai ser síncrono, aquilo vai ser assíncrono, eu vou ter que colocar nessa adequação de metodologia, certo? Depois, impactou no sistema de avaliação? Eu estou com alguma normativa institucional que deverão ter feito?
sobre o sistema de avaliação, essa normativa vai impactar na verificação que está no regimento ou só vai impactar na forma como nós vamos desenvolver a avaliação de acordo com as características de cada componente que eu tenho curricular, certo? Bom, eu já tenho, depois disso feito, colocar uma proposta nesse adendo de como eu vou mensurar esse processo de ensino-aprendizagem pós-pandemia e que estratégia eu vou utilizar caso se detecte fragilidades. Ok? Bom, esta ata deverá ser encaminhada, no mínimo, por meio de ofício ao colegiado de curso, para que essas sugestões sejam deliberadas. E, a partir daí, para as instâncias outras, de acordo com os regimentos da instituição. Porque todo esse trâmite, ele vai estar dentro do adendo. Certo? Vamos ao próximo. Bom, aí então nós vamos entrar, claro que tem N situações, né? Mesmo da ata, para especificar para vocês, mas eu tenho 20 minutos para falar. Então, eu vou tentar, pelo menos, abrir esta ideia para vocês, para um caminho, pelo menos, né? Aí nós vamos pensar no adendo do PPC. Primeiro, eu vou justificar por que eu estou fazendo esse adendo, certo? A partir dos materiais, a partir das fundamentações legais, a partir das normativas internas, o período que ele vai ter abrangência, uma justificativa para todo esse contexto a ser considerado, que ele já está fundamentado na ata do NDE, ele só vai ser expandido no adendo. Certo? Aí eu vou fazer o registro da metodologia adotada, eu vou alinhar a metodologia da IES com a forma que vai ter que ser acrescentado, desenvolvido, detalhado para o período de abrangência, né? Eu vou descrever as formas de operacionalização para eu nortear o processo ensino-aprendizagem, né? Inclusive com os itens de ferramentas tecnológicas adotadas. Aqui eu já vou criar o item para ver o que é que vai entrar como as práticas, não vai entrar, né? Aí eu já fiz lá no meu NDE o sistema de avaliação do que está no meu PPC, o que vai se manter, o que precisa ser alterado, né? De acordo com a verificação de aprendizagem do regimento. Cada alteração, e não há necessidade disso, porque no regimento não é a avaliação, né? É a verificação, na verdade. O processo de avaliação é outra coisa. Então, vamos ao próximo. Bom, aí nós temos que apresentar um item específico, elencando quais atividades do curso, como práticas e laboratórios, estágio curricular, de acordo com a normativa do MEC, terão que, necessariamente que passar por reposição, né? E eu vou ter que detalhar a forma como serão operacionalizadas. Se há um conjunto de carga horária possível que já foi desenvolvido, o que vai ficar para desenvolver, né? Justificando cada contexto de cada componente curricular, certo? Aí, em seguida, eu vou apresentar o calendário acadêmico do semestre, mediante as normativas do MEC atuais, e vou apresentar um calendário de reposição, que é outra coisa. Repor práticas e repor estágio é uma coisa, e calendário acadêmico que vai seguir, se encerrar, é outra. Vai ficar as pendências do calendário de reposição. Enfim, mas a gente não vai trabalhar o calendário nesse momento porque não dá, né? Aí eu vou colocar o anexo ao adendo, né? O que eu tenho que pôr como anexo a esse adendo? Tudo que impactou na hora que eu operacionalizei o desenvolvimento do PPC. Então, os planos de ensino, ele vai impactar, certo? Como ele vai impactar? Porque eu vou ter que considerar nele o período de pandemia na metodologia, certo? Só para aquele período, do período tal a tal,
de acordo com documento instrumental da IES, com aulas remotas. Eu vou ter que dizer os recursos didáticos adequados para aquele momento da pandemia, né? E depois eu vou me respaldar num outro adendo, considerando os decretos, as portarias do MEC, os instrumentos normativos do MEC, os instrumentos normativos internos. Primeiro vem a ata do NDE e a aprovação do colegiado de curso, né? Depois tem os documentos do NDE e os encaminhamentos institucionais de acordo com o seu regimento, certo? Porque eu estou respaldando de onde a forma como isso ocorreu e como isso se desenvolveu, tá certo? Então, em linhas gerais, nós podemos solucionar esse problema de atualização do PPC frente à pandemia, que apavora todo mundo, no meio do quê? Eu não vou pegar um PPC que vai ser diferente para esse momento. Ele tem especificidades a partir do momento que eu estou utilizando os instrumentos legais do MEC, que me permite que eu efetue aprendizagem remota, certo? Então, eu tenho em suspenso um determinado momento do processo ensino-aprendizagem, que ele vai estar calcado numa necessidade de adequação, de atualização do PPC, tá certo? Mas ele vai na forma de adendo, ele não vai comprometer o PPC como um todo, a não ser que algumas coisas que você agora amadureceu, te surgiu como oportunidade, como nós estávamos dizendo no início, que passa a ser interessante integrar a atualização do seu PPC também. Certo? Vamos ao próximo, porque eu já vejo, olho aqui, e está me sobrando quase nada. Bom, aí eu vou entrar para um outro tópico de desenvolvimento que nós nos propusemos, porque por sentir também, trabalhando com as IES, que é uma dificuldade, né, grande, que é como eu lido com o universo da gestão acadêmica, instrumentos de controle da qualidade em momentos da pandemia, né? Porque quem está já acostumado a trabalhar em home é muito fácil. Nós, do ensino presencial, ou quem está no EAD, tem já uma facilidade, mas não quer dizer que tenha uma comunicação também efetiva. Mas no presencial está muito pior. Nós resolvemos tudo no olho no olho. Então, quando eu preciso desta comunicação se mediar por tecnologias, que setor do alunado está sendo vista a cara dele e que setor não está? Certo? É muito grave as fragilidades que nós estamos vendo. Está todo mundo usando todos os mecanismos, se comunicando de todas as formas, e o aluno fica baratinado, perdido, não sabe por onde. Então, por onde a secretaria se comunica? Por onde o financeiro se comunica? Pelo mesmo. Por onde o professor se comunica? Pelo mesmo. Por onde o coordenador se comunica? Pelo mesmo. E quais os tipos de comunicação? Eu não posso, a cada dia, encaminhar uma nova versão de comunicação. Ela tem que ser pontual, eficaz e que atenda necessidades que nós estamos colhendo, vivenciando por vários movimentos que ocorrem mediados por tecnologias, né? Então, veja, nesse sentido, nós temos que criar mecanismos não só para sentir esse momento da pandemia, mas sentir o pós-pandemia para efetuar intervenções fundamentais e precisas nesse processo, né? Então, onde eu colho a avaliação e acompanhamento da qualidade de tudo que eu faço do processo ensino-aprendizagem. Ah, eu vou colocar CPA fazendo avaliação? Não é o momento, né? Porque o aluno, principalmente do presencial, ele sente essa dificuldade, né? Ele está entendendo, aceitando, horas ficando em estado de nervoso, horas voltando a entender, mas não é o momento. No entanto,
A avaliação e acompanhamento da qualidade das ações institucionais do processo ensino-aprendizagem podem estar em vários relatórios de informações relevantes, redes sociais, ouvidoria, né? Relatório de relação do coordenador com o aluno. O núcleo psicopedagógico, ele tem que estar com a cara todas as semanas no ar, lidando com o aluno. As demandas dessa relação que esse núcleo de apoio psicopedagógico estabeleceu com o aluno no acolhimento, na solução dos seus problemas de aprendizagem, né? Então, a partir disso tudo, nós temos um instrumento de possibilidades para ver quais são as potencialidades que nós vimos nesse período e quais são as fragilidades e como nós vamos fazer a intervenção. Quando se trata do instrumento de controle do processo ensino-aprendizagem, nós temos que ver assim, o que é que eu tenho que ver se tem qualidade no momento síncrono? O que é que eu tenho que ver o que tem qualidade no momento assíncrono? Quem é que vai fazer essa análise geradora de relatórios? Quem vai acompanhar? Qual é a equipe, a comissão de análise de qualidade acadêmica que vai prestar auxílio à docente? Que vai tirar as dúvidas do discente em relação a isso que vai levá-lo a evadir, certo? Então, nós temos vários parâmetros de análise. Por exemplo, se pensa nos momentos síncronos, como é que eu vou analisar em redes sociais, em conversas, em relatórios, em comentários, de tudo que eu colhi, enquanto fragilidades e potencialidades? Se a didática está sendo motivadora quando ele entra na sincronicidade, se há uma proposta de atividades ativas, se aquelas ferramentas que o professor está adotando são adequadas e funcionaram, ou se ocorreram problemas de tecnologia, se a aula foi só expositiva e não desencadeou as atividades assíncronas, né? Como nas assíncronas eu posso pensar, está se articulando com a síncrona ou são coisas distintas? A clareza e objetividade do que o aluno vai produzir, tem nível de profundidade em relação às assíncronas ou elas são repetecos rasos? A entrega simples de algum produto articulador de todo esse movimento da aprendizagem no final, ele é significativo? Ele está sendo utilizado para avaliação ou não, como que está sendo visto, a participação é grande, não é grande. Próximo. Então, por esses agrupamentos de informação, sei que estourei, tá, Sônia? Eu tenho essa consciência. Jesus me abençoe 1 minuto a mais, tá? A partir desse olhar, nós temos um agrupamento de resultados. Eu tenho produções de informação em que eu vou classificar o que é potencial e o que é frágil, certo? Aí eu vou entrar também para o processo de avaliação, né? Sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem. Quais foram os desempenhos das turmas? Qual a análise da qualidade da avaliação versus o desempenho das turmas? Qual era a média por componente curricular desta turma? E o que passou a ter agora? De repente, passou a ter uma avaliação excepcional, o que não era. Quer dizer, não há condição de calibragem. Eu preciso olhar aquela avaliação e preciso interferir para fazer a calibragem. O aluno ia a turma era de média para boa, passou a ser ruim. Por quê? Porque não está entregando as etapas, porque está desestimulada. Então, tudo isso tem que ser analisado e retroalimentar, e em cima do processo, e no contato do corpo a corpo. E o NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, tem que assumir muitas dessas responsabilidades junto com coordenadores, tá certo? E aí, nós temos as ações. Depois da colheita de tudo isso, a reunião da gestão para tomada de decisão.
E também é daí que vai sair a capacitação de professor, né? O agrupamento didático-pedagógico, o agrupamento da tecnologia, o agrupamento da gestão administrativa. Por exemplo, no agrupamento didático-pedagógico, qual é a principal ação que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter os insumos para capacitar docente. Por grupos, de acordo com a dificuldade, porque nós estamos na descida da curva, no desânimo, nas turmas que já não querem entrar. Eu tenho que fazer intervenções agora, motivadoras, para nós conseguirmos erguer de novo e seguir o nosso processo, né? E aí, o olhar pós-pandemia tem tanta coisa para a gente falar para vocês, mas uma fundamental que eu disse lá no NDE: como eu vou fazer por critérios de matriz de referência, de entender competências, uma avaliação diagnóstica, tendo em vista perceber as fragilidades que vão se apresentar e as estratégias de aprofundamento. Nunca, jamais, vocês farão uma revisão. Então, onde está o problema e como eu amplio o problema? Por meio da leitura e da escrita. E a partir daqui, então, eu preparo para a Denise, que segue exatamente falando sobre os demais. Obrigada, Aparecida. Foi ótimo, viu? Temos várias perguntas aqui no chat, bem esclarecedor, viu? Depois eu te passo as perguntas. Vamos lá. Estará, então, dando a devida sequência. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Queria agradecer a Sônia, a Humus, por esta importante atividade, essa importante ação nesse momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria, então, de dar também os meus cumprimentos à Aparecida, né? Agradecer também a introdução do trabalho que nós preparamos para vocês. E eu agora vou compartilhar, então, a minha tela com vocês, né? Para que a gente possa dar a continuidade desse processo. Tudo bem? Todo mundo consegue visualizar? Está tudo certo? Ok. Então, na realidade, o nosso objetivo é nós pensarmos um pouquinho nas estratégias de intervenção. Então, o primeiro momento, contextualizando o nosso momento, aconteceu a questão do Covid, né? Lá em março, né? Várias ações foram realizadas e a instituição teve que se posicionar, né? E qual foi o seu posicionamento? Como ela se posicionou, né? Quais respostas a IES acabou apresentando para o enfrentamento da Covid? Então, como ela se organizou? Ela construiu uma gestão de crise, ela se organizou, né? Passou por dificuldades, muitas dúvidas, né? Muitas questões para encaminhar, mas, no fundo, a questão da organização e do planejamento estiveram presentes nesse processo. De alguma maneira, né, muita coisa ainda precisa ser realizada, porque, como foi muito rápido, né, as IES tiveram que se trabalhar muito rapidamente para atender essa realidade, então, o planejamento ele passa a ser constante, né? E, na realidade, a gente tem que ser fazer uma análise muito forte de que, quando eu penso nas estratégias de intervenção e no controle de qualidade, eu tenho que pensar o planejado versus o realizado o tempo todo, né? Então, eu tenho que fazer uma checagem disso. Eu planejei, estruturei alguns pressupostos, algumas ações, e como que essas ações estão acontecendo, não é? Quais são as dificuldades? Quais foram e são os pontos fortes dessa minha ação, dessa minha implementação daquilo que eu planejei? Quais são as minhas fragilidades? Quais são meus pontos de melhoria? Enfim, nós temos que pensar em todas essas questões
E uma coisa interessante que nós estamos falando, Aparecida, que nós estamos conversando, é a questão da pós-pandemia. Quer dizer, vai continuar, e isso é um outro assunto que a gente vai trabalhar, mas a gente vai pensar, bom, e agora, né? Como que eu continuo desenvolvendo o meu planejamento? Né? Então, pensar nas estratégias de intervenção e controlar, eu preciso, quando eu penso o planejado versus o realizado, eu tenho que pensar como que eu vou medir todas as minhas ações no meu processo de ensino-aprendizado. Né? Como eu faço a medição disso? Que indicadores eu vou estabelecer, né? Para que eu possa realmente avaliar as minhas estratégias de intervenção. Então, um elemento importante, né, que nós temos que ter presente é como que está acontecendo a comunicação com os alunos e professores. Quais recursos, né, de e-mail ou redes sociais a IES está utilizando? Esses recursos estão sendo efetivos? Está se conseguindo atingir os objetivos que se pretende? Né? A questão da padronização dos canais de comunicação, a questão que até a Aparecida levantou como uma questão importante. Não dá para, um momento, o professor trabalhar a comunicação com o seu aluno de uma maneira, outro momento de outra, o aluno não sabe muito bem a diretriz de como ele vai receber aquela informação. Então, é importante que se avalie. Há uma padronização dos canais de comunicação? Esses canais estão sendo efetivos? Né? E aí, um outro também importante ponto é assim, e a participação da CPA? É claro que a CPA, ela, nesse momento todo, ela não vai fazer uma avaliação, uma autoavaliação institucional, mas ela tem que estar presente nesse processo, por quê? Porque ela pode trabalhar junto com os grupos de apoio, pontos focais, né, que estão trabalhando na gestão, ela pode trabalhar indicadores, e ela pode, posteriormente, fazer e realizar a avaliação desses indicadores, né, daquilo que já foi trabalhado e daquilo que está sendo desenvolvido. E também é importante que a gente pense, como foi colocado, a importância do NDE, como as decisões colegiadas estão sendo sistematizadas, né? E como elas estão sendo validadas, quer dizer, a garantia da participação e da importância, né, do NDE, do colegiado de curso, mas também do Conselho Superior da instituição, para as instituições que têm uma estrutura do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, também é muito importante a participação, uma vez que a gente trata de questões pedagógicas, né? Então, como que essas decisões colegiadas estão sendo tratadas e, mais do que isso, quais são todas as evidências pautadas para que essas decisões estejam claras, definidas e explícitas nos documentos institucionais, né? E também quais relatórios, né, a instituição pode definir, quer dizer, com certeza, ela ao longo desse período já trabalhou vários relatórios para que ela pudesse monitorar o seu processo. Por exemplo, a evasão, a questão das matrículas, a participação dos alunos dentro do contexto, que não é mais a sala de aula, né, como na modalidade presencial, mas é um outro contexto, e como que eu faço a gestão por meio de relatórios de todo o processo que eu estou desenvolvendo. E também, quais os serviços administrativos, operacionais, que acontecem dentro da IES, que estão disponíveis para o aluno no atendimento remoto. Então, como que eu deixo na minha comunicação isso claro para o aluno? Olha, para determinadas questões de atendimento da secretaria acadêmica, a veiculação da informação ou o atendimento vai ser de uma determinada maneira ou de outra maneira. Como é que eu avalio isso? Que indicadores eu posso estabelecer para esse atendimento? E também as equipes, né, que estão trabalhando nessa gestão de crise, o estabelecimento de pontos focais, que com certeza algumas IES estabeleceram, não é? Ajudarão a buscar as soluções e a realização da gestão da crise. Mas como que essas equipes estão buscando também o monitoramento
e o acompanhamento de todo o desenvolvimento do trabalho que foi planejado e que está sendo realizado. Como que eu vou trabalhar com esses elementos também. Do ponto de vista da dimensão pedagógica, eu também tenho que atentar para o acompanhamento dos conteúdos desenvolvidos pelo professor. Não é? Bom, como que esses conteúdos estão sendo trabalhados? Não é? Eles estão sendo trabalhados de uma forma em que faz sentido, tem realmente um significado para o aluno, está tendo um retorno efetivo dessas atividades em termos não só do entendimento, mas da participação do aluno, não é? E também, e aqueles alunos que estão com dificuldade de acompanhar todo o cronograma de atividades, como que eu trabalho com esses alunos em termos, como que eu meço, até que ponto esses alunos estão realmente tendo um acompanhamento mais próximo e que atividades eu posso desenvolver para esses alunos, né? E também, vinculado a isso, todo o percurso formativo. De que forma isso está acontecendo? Quais as evidências que eu tenho? Não é? Como que eu avalio essas evidências? Elas estão adequadas, não estão adequadas? E isso é muito importante porque eu tenho que ter o tempo todo um retorno, não é? Daquilo que eu efetivamente planejei, mas de forma concreta, onde eu tenho as informações que me deem novas possibilidades de tomada de decisão para a continuidade do meu processo, inclusive pensando na pós-pandemia, né? E um aspecto importante é o próprio processo de avaliação do ensino-aprendizagem, né? Como que eu vou medir esse processo, né? E eu posso estabelecer uma questão importante que já foi também colocado, que é muito bom, eu trabalhar por agrupamentos mesmo, de dificuldades, agrupamentos de questões específicas que eu estou trabalhando no processo de ensino-aprendizagem, né, no processo de avaliação do ensino-aprendizagem, enfim, como que eu estabeleço esse controle da qualidade. E também a limitação de acesso à tecnologia ou à dificuldade de uso. Muitos alunos e professores, a gente sabe, têm muitas dificuldades, apresentaram e estão apresentando durante esse processo todo muitas dificuldades para ter o manuseio da tecnologia, para a preparação das aulas, né, das atividades remotas, a dificuldade do uso, então, as indas e vindas, quer dizer, como que eu trabalho e como que eu busco um controle e um monitoramento desse atendimento, né? E aí, a Aparecida falou uma questão importante, que é o núcleo de apoio psicopedagógico, que pode também estar trabalhando e fazendo todo o acompanhamento com indicadores de como é que está acontecendo a atenção às questões das competências socioemocionais, né? O estresse, a questão do acolhimento, tanto do aluno quanto do professor, quanto mesmo dos profissionais técnicos administrativos enfrentando essa nova situação, não é? Muitas vezes os desgastes, a questão do processo de mudança, né, como algo que é difícil, mudar não é uma questão muito fácil, não é? Então, como que essa intervenção está ocorrendo e como eu posso medi-la, que resultados ela apresenta, que fragilidades, que pontos de melhoria eu tenho que trabalhar, né? E também, do ponto de vista da dimensão pedagógica, falar um pouquinho da questão do plano de ensino e o plano de aula, né? Que antes estava lá no projeto pedagógico do curso, do ponto de vista de uma metodologia na modalidade presencial. E agora, quando eu trabalho remotamente, como que eu vou trabalhar essa questão do plano de aula, principalmente no sentido de uma adequação desse plano de aula para essas atividades remotas, né? E como que eu acompanho? Será que esse plano de aula está sendo efetivamente trabalhado, né? Ou melhor, as atividades estão sendo articuladas, né? Dentro desse processo? As atividades síncronas e assíncronas têm uma relação concreta, não é? Ou elas estão fragmentadas? Como é que
eu efetivamente acompanho todo esse processo que é fundamental. E também eu tenho que estabelecer um acompanhamento da metodologia e o processo de desempenho do discente, não é? E como que, nos mais diferentes aspectos, não é? Quais as questões que o docente me apresenta para que eu efetivamente possa ir trabalhando e ir buscando soluções e ações efetivas para que essas dificuldades sejam sanadas, tá certo? Uma outra questão que é importante é a dimensão tecnológica, né? Então, como que eu vou buscar um acompanhamento, por exemplo, da plataforma de aprendizagem? Será que a plataforma de aprendizagem que a instituição adotou é uma plataforma que está atendendo às necessidades da minha instituição, dos meus alunos, do meu processo de ensino-aprendizagem? E também pensarmos, bom, essa plataforma, ela se integra com o sistema de gestão acadêmica? As instituições que já têm a modalidade à distância, esse processo fica muito mais fácil, embora realmente se tenha ainda muitas dificuldades na modalidade à distância. Mas já tem várias ações em desenvolvimento e já consolidadas. Mas, nesse momento da pandemia, como que a gente faz essa integração com o sistema de gestão acadêmica, né? E os recursos tecnológicos, de uma maneira geral, como que eu posso trabalhar? Como que eu avalio? Eles estão adequados? Eu estou trabalhando, por exemplo, a ferramenta, a tecnologia, ela é um meio, né? Ela não é um fim em si mesmo. Então, será que esses recursos tecnológicos estão atendem aos meus objetivos pedagógicos? Eu consigo trabalhar com outros recursos tecnológicos, ou esses recursos estão efetivamente concretos no desenvolvimento das minhas atividades, né? E também, como nós já colocamos, a articulação dos momentos síncronos e assíncronos, né? Como também a gente tem reforçado bastante. Bom, há uma articulação, realmente, essas atividades, o aluno percebe a integração disso, né? Embora sejam momentos diferentes, mas ele está percebendo que isso faz parte de um processo do ensino-aprendizagem, né? Importante eu avaliar isso com o aluno nesses momentos. E também avaliar, assim, bom, como está ocorrendo as novas rotinas de trabalho remoto, né? Que diferenças elas estão apontando, tanto para o aluno quanto para o professor? Quais os pontos de apoio, os pontos de fragilidades, ou os pontos que eu tenho que trabalhar melhor, ou aprofundar, ou desenvolver até em termos de capacitação, como a gente vai falar daqui a pouco. E, por fim, o uso das ferramentas adequadas, né? Muitas vezes a gente acaba usando muitas ferramentas, né, para atingir, talvez, vários objetivos e não há necessidade disso. Então, pensar as ferramentas, como que eu avalio se essas ferramentas efetivamente são eficazes para o meu processo. Então, a partir disso, quer dizer, esse olhar grande, né, dentro dessas dimensões, é de fundamental importância para que eu possa medir o meu processo de planejamento, né? As minhas atividades que eu desenvolvi ao longo desse período e após o período também esperemos, né, que aconteça a questão da pós-pandemia, né? Quando nós terminarmos esse processo todo, né? Bom, e a questão da questão da capacitação docente, né? E como a gente já falou, por exemplo, eu posso fazer capacitações, as IES, com certeza, já fizeram várias capacitações com seus professores, capacitações gerais, do ponto de vista do uso das tecnologias, mas como que eu posso agrupar as necessidades apresentadas nesse processo e outras que podem acontecer durante a operação, né, do trabalho, das atividades desenvolvidas do professor. Por exemplo, como que está se apresentando a valorização do professor? Será que o professor, ele efetivamente
está sendo valorizado, reconhecido, né? Quais dificuldades ele tem para o uso da tecnologia. Então, eu posso fazer uma capacitação específica para essa questão de uso de tecnologia, para as novas rotinas do trabalho remoto, mas eu também posso fazer uma outra capacitação que eu percebi que o professor, por exemplo, tem professores com muita resistência às mudanças, né? Resistências culturais, resistências até do uso de tecnologias, então eu posso trabalhar efetivamente isso, né? A questão dos materiais, das ferramentas, como eu também posso buscar uma capacitação específica, enfim, eu tenho que olhar para as necessidades que se apresentam tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente, e falando do corpo docente, como que eu o capacito dentro desse processo todo. Então, a capacitação, ela é processual, ela não tem, né? Ela não só é feita no início do processo e nem no final do processo, mas ela é feita ao longo desse processo a partir das identificações, a partir do meu diagnóstico das necessidades, das fragilidades, até dos pontos fortes também que foram desenvolvidos durante esse período. Né? E, por fim, também, como que o professor trabalhou a articulação dos diversos saberes com as práticas, né? Como que eu faço essa ligação entre os diversos saberes do conhecimento e com as práticas existentes. Então, eu considero que, para nós, é de fundamental importância que a gente trabalhe efetivamente buscando o planejado e o realizado, fazendo a checagem disso e buscando ações de melhoria e replanejando constantemente o meu processo. Né? Quer dizer, na medida que eu penso ações de melhoria, eu posso replanejar e eu faço isso constantemente. Tá certo? Então, acho que era isso que eu teria para apresentar para vocês, para a gente poder refletir. Né? Agradeço bastante, deixo o meu contato, qualquer coisa, podem entrar em contato, que a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Denise. Vamos agora para a sessão de perguntas, que são várias perguntas aqui. Tá? Bom, nossa primeira pergunta é do Diego Oliveira Xavier. É o seguinte: em caso de cursos que estão com mais de uma matriz em andamento, a professora, vocês sugerem adendo para cada PPC ou criar um adendo que abranja os PPCs correspondentes às matrizes que estejam em andamento? Cada matriz tem um PPC acompanhando. Isso. Né? Infelizmente, você vai ter que adequar, não que ele vai mudar significativamente, mas você vai ter que adequar por qual razão? Ao detalhar as práticas, o estágio, ele vai ter especificidade, você vai ter que citar onde está o componente, quanto que vai ser cursado já em condições, né? Quanto não vai. Por exemplo, se você está com um curso de tecnologia, que não é obrigada a ter o estágio curricular, ou então você tinha um curso de tecnologia que você não abarcava o estágio curricular. Na nova matriz, você abarca por N razões. Este estágio curricular seu vai ter que ser descrito e não necessariamente ser reposto. Por qual razão? Porque há mecanismos, dependendo do curso de tecnologia, que ele pode ser desenvolvido sem necessariamente precisar da presencialidade física num local, num locus, né? Porque não tem nenhuma DCN implicando nisso, né? Então, infelizmente, essas adequações da especificidade de cada matriz vai ser diferente, mas os demais elementos não. Isso. Uma pergunta da Kátia Lamarca. Devemos entender, então, que a CPA não deve ser aplicada nesse semestre, ao menos não no formato que nós passávamos, é isso? No formato que passava, eu tenho certeza que não. Você vai abaixar o seu nível de aceitabilidade da instituição de forma muito significativa. No entanto, você pode e deve
criar instrumentos que te permitem diagnóstico do momento, que ele te traga uma fotografia do processo ensino-aprendizagem da COVID. Você, misturando momentos de autoavaliação no instrumento do aluno, com momentos que você consegue filtrar qualidade, sem você dizer como que foi a metodologia, como que foi não sei o quê. Você tem acessado, você tem feito os exercícios, tem sentido dificuldade, né? O que você achou que ficou muito bom, de que professor. Você tem que colher as informações, mas essa informação tem uma outra linguagem. Isso. Da mesma forma, né, Aparecida, como as instituições, muitas delas utilizaram os 20% das disciplinas à distância, e a CPA teve que buscar novos instrumentos para também avaliar essas disciplinas de uma outra forma, porque elas apresentam novas linguagens, né? Não é a mesma avaliação do que uma disciplina presencial. Então, Denise, eu acho que é importante a avaliação da CPA. Não é possível você tentar colher informações como você tentaria colher. É diferente. A sua busca de CPA agora é uma espécie de diagnóstico situacional e não de inferir qualidade ou não qualidade, mas que da forma do diagnóstico situacional seja possível a você colher as informações para dar insumos para a qualidade. Se for você está gostando, odiando, vai abaixar significativamente. No entanto, qual que foi a sua principal dificuldade? Ou mais, com qual componente? Ou seja, ela é reversa. Uhum. Isso mesmo, mas eu acho muito importante a participação, né, da CPA acompanhando todo esse processo, né, dessa maneira. Eu acho que é muito rico e ela tem um papel importante, né, nesse processo. Claro que trabalhando as questões de uma maneira diferente, porque os objetivos são outros. Uhum. Uma questão da Ângela Codonho. Oi, Ângela. Você está nos eventos da UMOS, tudo bem? Muito interessante. Recentemente, durante esse período de aulas online, um aluno questionou sobre o fato dele e outros alunos estarem localizados em uma zona rural de difícil acesso à internet, e, portanto, não teriam condições de participarem das aulas através dos canais disponibilizados pela IES. De que forma atender esses alunos para que não sejam prejudicados ao final do semestre letivo? Relacionado àquilo que você falou, Denise, de tecnologia. E aí, o que vocês acham as duas? Olha, todas as IES, principalmente aquelas que ofertam, pelo menos nas minhas convivências, dos meus trabalhos que eu desenvolvo, que ofertam licenciaturas, têm essa característica, tá? Então, por que nós sempre falamos de um instrumento que detalha as atividades síncronas e assíncronas? Porque você vai ter que mandar para o correio e você vai ter que mandar material de leitura que está no síncrono e no assíncrono. E esse aluno vai te encaminhar a produção de atividades. Inclusive, você pode carregar com mais atividades de produção. Ele não pode ficar para trás. Quando eles chegarem, eles têm que estar em igual condição. Então, qual é a possibilidade deles estarem em igual condição? É que este material seja disponibilizado a ele, aumentado com leituras da bibliografia básica que vai instrumentada para ele, tá certo? Eu posso tirar o xerox de acordo com as legislações voltadas a isso, e ele tem que receber esse encaminhamento, e ele tem que retornar esses encaminhamentos. Inclusive, eu acho que isso é muito importante, trabalharmos assim, o diagnóstico de quem são os nossos alunos, né? Quer dizer, a IES, com certeza, ela já tem essa caracterização, e aí ela pode, a partir disso, trabalhar realmente, bom, quais as ações que para esse grupo de alunos que tem essa dificuldade, como a Aparecida colocou, né? Principalmente das licenciaturas, né? Como que eu posso trabalhar material didático, exercícios,
leituras, estudos dirigidos, enfim, eu posso fazer uma série de atividades para que eles tenham um trabalho também efetivo da mesma maneira dos outros alunos que acessarão via, né, atividades remotas. Pergunta da Marília Araújo. Com restrição de acesso físico à biblioteca, revisão dos planos de ensino deve abranger a bibliografia dos componentes curriculares? Sim, onde eu trabalho, na minha atuação profissional, com as IES, a minha orientação foi que eles trabalhem com as básicas. Se não é possível trabalhar com 3, trabalhe com uma. Se você tem a biblioteca virtual, tudo resolvido. Se você não tem, você tenta artigos similares que levem ao domínio de clássicos de uma formação, pelo menos o correspondente a uma das bibliografias básicas. A leitura e a escrita é o elemento que vai dar a característica da aprendizagem efetiva nesta mediação, principalmente quando se fala de aluno presencial tendo que se adequar a esse momento. Uhum. Ok. Da Ana Lopes. Então, mesmo que conste no PC a implantação de estágio curricular no curso de modalidade tecnológica, não há necessidade de repor integralmente essas atividades em loco? Sim, você tem que repor. No entanto, dada a característica do seu estágio curricular, sendo que sua carga horária está acima, você pode desenvolver. Por exemplo, tem vários cursos que o estágio curricular, em sistemas, em contábeis, nas tecnologias de gestão de pessoas, em várias outras tecnologias, eles existem e estão no PPC descritos, que ele é de natureza na própria instituição, certo? Qual é a relevância de você não alterar o seu estágio curricular neste momento, nestes cursos, certo? Com esta característica. Eu não vejo impacto em relação a isso. Não há um impacto em relação a isso. E também o estágio então, ele tem que estar com o seu... Isso, ele tem que estar com o seu regulamento específico para o estágio, para este momento. O que eu não posso fazer na área da saúde? Não posso. Está muito claro e preciso. Todo mundo, vamos adiantar com o estudo de caso, vamos... Não pode. Não pode, as DCNs não te permitem, você vai ter problemas gravíssimos. Eu preciso de aluno, de professor acompanhando, eu preciso do aluno com mão na massa. Existem outros cursos que a natureza dele é estar, por exemplo, na IES fazendo. Eu posso fazer ele remoto, eu só tenho que mudar. Que característica eu vou mudar? Ao invés dele ir para o laboratório na instituição, ele vai ser feito remotamente. E também eu tenho muitos estágios não obrigatórios, né? E esses estágios não obrigatórios eu posso trabalhar de uma maneira diferente, porque não é um estágio curricular, né? Estabelecido nas diretrizes curriculares. De que estágio? Por exemplo, não obrigatório aquele que ele faz pelo CIE, tudo. É isso, estágios mas aí que o aluno está gerenciado por eles, né, Denise? Porque é pago, né? Ele tem que ter remuneração, ele é pago, né? Ele tem outra característica. Mas ele está vinculado de alguma forma na instituição, ele tem outra característica, isso mesmo, mas ele está vinculado à instituição, porque o aluno só pode fazer esse estágio não obrigatório se ele estiver matriculado numa instituição de ensino. Então, a instituição, ao mesmo tempo, tem que olhar para o desenvolvimento desse estágio que o aluno está realizando, não obrigatório, mas, ao mesmo tempo, a dimensão da supervisão desse estágio que a instituição tem que fazer é muito diferente do estágio obrigatório. Sim, né? Ele faz então, remoto. O tratamento pode ser bem diferente. Sim. Vamos agora para uma última pergunta, para depois nós encerrarmos, do Carlos Carvalho. Sobre o adendo a ser feito no PPC, os trâmites passariam pelo NDE, colegiado de curso? Isso basta? Olha, depende do seu regimento. Você pode ter um regimento
que aí ele só vai para o colegiado máximo, e lá na descrição do que faz o colegiado máximo, ele diz que ele tem que ser aprovado lá. Tem outras instituições que têm o nível intermediário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou equivalente, e isto pararia aí. Então, você tem que pegar o seu regimento e ver se a partir do colegiado a instância é só aí, ou se, conforme está descrito nas instâncias superiores, ele tem que passar ou não. Quem vai dizer para você é o que está no seu regimento. Ok, muito bom. Pessoal, vamos encerrando agora o nosso webinar. Gostaria de agradecer muito a Aparecida, a Denise, por esse precioso momento. Muito obrigada a vocês também que nos acompanharam aqui nesse final de tarde. Reforçando, pessoal, todos vocês receberão por e-mail o link do vídeo que gravamos deste webinar, bem como as apresentações das duas palestrantes. Nós enviaremos também uma pesquisa de satisfação, que é muito breve, que é muito importante para alunos, que vocês respondam, por favor, tá? Em breve, nós teremos vários cursos específicos na área acadêmica com a professora Aparecida e a professora Denise, sobre a retomada das aulas, e aí nós estaremos divulgando para vocês. Convido todos vocês para o nosso próximo Papo de Gestão, na próxima quinta-feira, dia 14 de maio, às 16 horas, que será um tema fantástico. Educação 5.0, o impossível não existe mais. Ideias para o presente, vindas do futuro. Nós teremos aí como palestrantes o pessoal da FDC, Fundação Dom Cabral, e também da CUPAC. Muito bem, obrigada a todos vocês pela presença, bom descanso e até a próxima semana. Um beijo para todos, pessoal. Ana Paula, tô te vendo. Beijo. Beijo para todos, gente. Tchau, Aparecida, Denise. Tchau, obrigada. tchau, Denise. Tchau, Sônia. Tchau, pessoal que nos aguentaram até agora. Foi ótima, Aparecida. Muito bom, Denise. Obrigada. Beijo. Bom descanso a todos.